Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre Gustavo Barroso, cearense radicado no Rio de Janeiro, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras duas vezes, uma nos anos 30 e a outra nos anos 50. Foi também membro da Academia Portuguesa da História, Academia das Ciências de Lisboa, Royal Society de Literatura de Londres, Academia de Belas Artes de Portugal, Sociedade dos Arqueólogos de Lisboa, Instituto de Coimbra, Sociedade Numismática da Bélgica, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tantas outras coisas. Ele fundou o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, do qual foi diretor durante 30 e poucos anos. Escreveu também, escrevia muito sobre literatura, folclore e história militar, até os anos 30. Quando começou a denunciar a história secreta do Brasil. E aqui no seu livro, ele escreveu mais de 10 livros sobre isso. Mas o principal seria a História Secreta do Brasil em 6 volumes. E eu vou destacar aqui uma passagem do segundo livro, História Secreta do Brasil, volume 2, que você acha em PDF fácil aí no Google. É um livro que todo estudante de direito deveria saber. A história da Universidade de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, Faculdade de Direito de São Paulo. Vamos ver o que ele fala. Criou-se pouco tempo depois o curso anexo ou de preparatórios. Estavam montadas as fábricas de bacharéis. A de Olinda, Recife, produziu até 1927 6.694 bacharéis. A de São Paulo, no sul do país, blá 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 blá. Daí ele fala que o judaísmo maçônico infiltrou-se nas duas academias, como fizera em todas as universidades protestantes da Europa e dos Estados Unidos, corrompendo a mocidade inexperiente com doutrinas deletérias, afagando-lhes as ambições descomedidas, favorecendo-lhes as inclinações materialistas, estabelecendo as proteções escandalosas e preparando bacharéis ocos, palavrosos, pragmáticos ou românticos, cheios de orgulho, desfibrados, para serem, nos postos da governação e nas magistraturas, criados de servir das forças secretas, lacaios das forças secretas, que lhes fizeram a carreira. Tristes moços que não sentiram, que se não sentiram capazes de subir sozinho as escadas da vida, e assim se enfeudaram, perdendo as supremas razões morais de viver. Daí ele continua dizendo que havia na Universidade de São Paulo a Bucha, que é esse nome aqui em alemão, Burschenschaft, ou a Tugendbund de Olinda. E aí ele vem com uma frase brilhante aqui embaixo, na qual ele diz: para os espíritos desprevenidos, que olham somente a superfície das coisas e dos sucessos, sem observar as profundidades, muita coisa parece inexplicável, sobretudo no domínio da política, em que é chocante a discrepância de atitudes de certos homens públicos com o seu caráter normal na vida particular. Também muitas vezes não é possível compreender por que motivos indivíduos de valor nada conseguem e outros inteiramente vazios de inteligência ou virtude, e de ambas ascendem facilmente as cumeadas das posições. Alguns parece que dispõem de imenso poder, tudo lhes é facilitado, tudo lhes é oferecido. Sorte! Exclamam os papalvos. No entanto, aqui vem a grande sacada dele. O estudioso, o observador, o bacteriologista dos fatos sociais sorri e compreende. Em lugar de exclamar sorte, murmura entre os dentes. Maçonarias, buchas e outras cocitas mais.
A mocidade brasileira precisa ser devidamente esclarecida sobre essas coisas para repelir de seu seio esses infames organismos secretos. É vergonhoso que um moço se sujeite à servidão moral para subir na vida. Como Fausto vendeu a alma ao demônio para conquistar Margarida. Fausto de Goethe, que vendeu a alma para o demônio. E aí continua volume 2 da História Secreta do Brasil. E o volume 3 também fala sobre essa questão aí, a influência da sociedade secreta na Universidade de São Paulo, atualmente a USP e a Faculdade de Direito do Recife.